E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouco sobre o caso do Vorkaro, né? Que eu não acredito que foi ele o idealizador de todo esse esquema. Eu achei muito complexo, não é uma coisa simples. Acredito que depois da Lava Jato, o que aconteceu, né? Você teve os esquemas comuns de corrupção, né? Você é um deputado de Brasília. Você não vai chegar assim no seu primeiro dia de mandato e falar assim, ó, eu sou corrupto e eu quero participar de algum esquema de corrupção. Não. Geralmente, os esquemas, eles começam pequenos ali, desde uma rachadinha, né? Você tem a verba ali para contratação lá, de escritório, essas coisas. E você contrata uma pessoa que não vai trabalhar e ela te dá metade do dinheiro. Tipo assim, eu te dou 1.000 e pouco para você voltar pra mim 4.000. Tipo, seu salário vai ser 5.000, você volta 4, eu te dou 1.000, mas você não precisa ir. Isso é rachadinho, entendeu? Então você tem esse primeiro esquema em Brasília, e a partir do momento que os esquemas vai crescendo e ficando mais complexo, alguns figurões, né, da política que tá no alto clero, né, que já estão acostumados a roubar bastante, começa a se interessar e vai te envolver nos esquemas mais complexos, né? Foi assim com o Petrolão, né, que é você colocar do seu próprio partido, do seu grupo político em estatais, e você fazer desvios e tal. Aí você teve um mensalão, né? Tem várias coisas. Existem vários tipos de esquema. Aí o que acontece? Como você já vem participando desses esquemas, é como se fosse uma hierarquia no crime, né? No crime não é assim? Você começa lá de aviãozinho, aí você é pego pela polícia, e você aguenta tomar pancada e não dedurar, você começa a crescer o seu status, aí você vira um gerente e tal, você vai crescendo, e a própria irmandade do crime, né, tipo o PCC aqui em São Paulo, vai vendo você com outros olhos, vou colocar você nessa fita, sei lá, assaltar uma mansão, você vai sendo envolvido em esquemas maiores. Eu acredito que seja assim lá, não tô falando que eu sei que é assim, mas provavelmente é assim, não tem como você chegar e já entrar em um esquema, né, não tem como você ver o que tá acontecendo ali, você mesmo se envolver, eu quero participar, não é assim. Eu acredito que o Vorkaro, ele foi cooptado, né? Então vamos lá, ele é um cara que ele já vem de uma família bem de vida, lá de Minas, né? E ele era um VJ, tipo, ele participava de um programa gospel e ficava anunciando lá, um VJ tipo da MTV, só que de um programa gospel. Ele é envolvido com igrejas evangélicas, né? Pra você ver aí, a igreja evangélica tá infectada, principalmente a Lagoinha. E o cunhado dele, acho que é pastor, né, que casou com a irmã dele, e também tá envolvido no esquema, que é o Vettel, né. E mais ou menos ele assim, ele era um VJ e ele pulou, ele deu um salto, ele comprou um banco. É a mesma coisa que eu chegasse aqui, então, rapaziada, eu vou parar aqui de fazer vídeo pro canal e tal, porque agora eu comprei um banco. Eu tipo, nossa, comprou um banco, né? Por mais que minha família tenha dinheiro, não é assim tão fácil você comprar um banco. Então eles compraram o banco máximo, né? Então é muito estranho. Tá muito estranho. Eu acho que tem alguém por trás. Quem que eu acho que está por trás, né? Do que tá acontecendo. Quem tá por trás, eu acho que é o Joesley e o Tanuri, que são esses dois aqui, porque exige uma capacidade mental e de QI, e de você entender o mercado, como que funcionam os produtos financeiros, para você elaborar esse esquema que, na minha visão, até para mim que conheço um pouco, eu achei extremamente complexo. Não é de pessoas que tá no jogo agora, entendeu? Igual ele que acabou de comprar um banco e do nada começou a fazer CDB com títulos podres, né? Com carteira podre. Existem pessoas por trás com maior capacidade de compreensão dos ativos financeiros, que mais ou menos era o seguinte: eles tinham CDBs, esses CDBs eram rendimentos acima do mercado, chamava muitos clientes, que eram vendidos através de vários bancos, né, XP, BTG e tal, vendiam, e mais ou menos eles falavam assim, não, pode comprar tranquilo, tava na lâmina do produto. Pode comprar tranquilo, porque a partir de 250 mil, o fundo garantidor cobre. Era basicamente esse o marketing. E você tinha também o crédito sexta, né? E mais ou menos era como se fosse empréstimos, né? Para servidor público, né? E como os juros era muito alto, mesmo tendo a garantia do servidor público todo mês pagando, era um produto meio que estranho, né?
Então, esses dois, na minha visão, elaboraram esses grandes esquemas para girar lá Brasília, né? Através dessa grande máquina, né? E quem vai pagar isso vai ser a gente, não vai ser os grandes bancos. Quem vai pagar isso vai ser a população. Tá, mas o que isso tem a ver com o nosso conteúdo? Por que você tá falando isso? É um conteúdo político, né? Porque o que acontece é o seguinte. Por que o Vorcaro tá nessa? Na minha visão, André Esteves, esses caras que eles têm trilhões sobre controle e tal, que eles querem algo a mais, eles querem disputar mercado com gringos e tal, eles não vão entrar nesses esqueminhas, entendeu? O Vorcaro, ele entra meio que como um laranja para ele cooptar algumas autoridades, no sentido sexual, no sentido de orgias e de mulheres loiras gatas, né? Por que tem que ser loira? Porque tem um monte de mulher aqui, prostitutas no Brasil, que esses caras já estão cansados de comer, mas uma russa já é mais difícil. Então, como ele é um cara mais estudado, provavelmente ele deve falar inglês fluente, ele é um cara bem apessoado, hormonizado e tal, ele era esse testa de ferro que chegava com as mulheres, com as festas, cooptando essas modelos, mais de 80 lá nas festas, e ele oferecia e tal essas festas e fazia um negócio, né? E esses negócios eram compras de políticos, né? De líderes de partido, que iriam representar ele lá dentro das assembleias e da Câmara. Mais ou menos era isso, mas quem tá por trás mesmo do esquema, quem idealizou, porque o esquema é muito complexo. Agora eu não sei se já existia e eles escalaram, ou se eles bolaram isso, que é você ter fundos que tá dentro de fundos que maqueia balanço, e desses balanços parecia que essas empresas aqui, Ambipar, Light, Gafisa, que o próprio CDB investia, o cara olhava assim, não, mas vamos ver em qual empresa o Banco Master investe para ter esse CDB alto. Aí lá a Ambipar. Aí a Ambipar tá crescendo. Então, ok, mas esse balanço era fraudado e tal. Mais ou menos isso, era uma coisa muito complexa de fundos. Aí você tem fundo que controla outro fundo que nem eu sei explicar, vai ser muito difícil para um brasileiro comum, médio, entender como é que funcionam esses esquemas. Então, depois lá do mensalão, lá dessa parada da Lava Jato, eu acho que aconteceu essa parada, eles subiram de nível, os corruptos, né? Falaram assim, mano, vamos montar um esquema muito mais complexo, mais difícil de ser pego e vamos colocar um testa de ferro. E o Vorcaro meio que tocava isso junto com o cunhado dele, o Vettel. Então, o que o Vettel fazia? Ele tinha tipo uma startup de investimentos em wellness, né, que são academias, que trabalhava com influencers. Influencer, olha como o negócio é complexo. Ele tinha uma startup, vendia serviços, né, incluindo serviços de yoga, academia, que são lugares onde essas influencers gostosas frequentam. Então, o Vorcaro, ele dava carro, motorista para essas influencers ir treinar lá na academia de elite, né? Então, ele cooptava essas mulheres através desse serviço de wellness, né, comprando. Aí ele tinha outra vertente que era comprar influencers, né, influencers políticos, né, de YouTube, e tinha blogs e tal. É mais ou menos isso. Então ele comprava todo mundo com o dinheiro dele, que vinha desses esquemas fraudulentos, para conseguir escapar até na hora que chega no escritório da mulher do Alexandre de Moraes, né? Que ele deu 133 milhões para ela basicamente fazer reuniões, né? Parece que ele disse que era só reuniões. Inclusive, o Alexandre de Moraes falou que não existia contrato nenhum, depois apareceu o contrato, depois ele falou, não, tem um contrato sim, mas o papel não quer dizer nada. 36 reuniões em que eles fizeram, que era basicamente fazer lobby para beneficiar o Vorcaro. Então o Vorcaro estava na frente desse esquema que eu acho que por trás quem idealizou isso, que eram os esquemas de empresas, né, através do sistema financeiro, para os corruptos de Brasília ganhar dinheiro, né? Basicamente foi isso. Depois do mensalão o negócio ficou meio complexo, né? O Brasil, ele tava numa parada anticorrupção, que tanto que elegeram o Bolsonaro, meio que essa pauta anti-PT, anticorrupção, e tava meio difícil, e eles elaboraram esse esquema extremamente complexo, que é muito difícil de explicar pro brasileiro médio. Aí, o que eu acho que aconteceu? Que aí é uma teoria da conspiração, né? Que eu acredito
É por isso que o esquema tá caindo, foi quando entrou os Estados Unidos, quando entrou o Trump, e eles tiveram ali uma negociação, que foi claro que teve uma negociação, que é basicamente tirar a Magnitsky do Alexandre de Moraes, em troca de 2026 entrar um governo de direita bolsonarista. Eu acho que é essa a negociação, né? E o que acontece? Que a negociação não foi cumprida da parte brasileira, né? Que o Trump tirou a Magnitsky, ele tirou as taxas, né? Que o André Esteves foi lá, o Joesley foi lá. Pra quem não sabe, o Joesley é o rei da carne mundial. Ele tem muito poder, tanto que foi ele que foi negociar com Lula junto ao Maduro para ele sair do poder, para você ver o nível de poder que o Joesley tem. Porque ele detém praticamente... Ele é o rei da carne, a proteína do mundo é da empresa dele, entendeu? Então ele tem muito poder lá, ele tem muito lobby. E basicamente foi isso. A troca do que o Eduardo lá, o Eduardo Bolsonaro e o Trump negociaram foi: você tira o Bolsonaro na cadeia, você coloca um bolsonarista, né? Ou poderia ser o próprio Bolsonaro, mas eu acho que ele tá doente, então vai ser o filho. Você tira também a condenação dele, dá anistia, eu tiro a Magnitsky e tá tudo certo. Em 2026 volta um governo de direita. Foi essa a negociação, e acho que o acordo não foi feito, e o FBI entrou pesado, e a CIA também, nesse caso, e tá batendo forte, tanto que a Polícia Federal não tá com medo de expor nada, entendeu? Não foi comprada, porque eu acho que os Estados Unidos tá por trás disso. E pra você ganhar apelo popular, porque pro brasileiro é muito difícil de entender esse esquema, é muito complexo. São fundos de investimento que compram fundos, que tem CDB, que é com título podre, com precatórios, ninguém sabe o que é isso. O que eles começaram a expor, né? Como uma estratégia. Você coloca essas coisas aqui, ó, bom dia pra 3 mulheres diferentes, ele só sai com loura, momolada, para o negócio capilarizar, né? E a grande população ver, e a gente tá lidando com o amador. Porque o Vorkaro é um laranja, ele é um amador, entendeu? Ele não é o cara que... Cadê as conversas dele falando sobre os esquemas? Não tem. O negócio dele é falar com prostituta, é falar com vagabunda, tanto de fora, tanto aqui do país, para ele fazer as festas. Pra lá nas festas, eles conversarem sobre... negócios, entendeu? Negócios fraudulentos, por exemplo, com os grandes líderes de partido. Porque esses caras, a maioria desses caras, vocês têm que entender, rapaziada, que eles são feios, eles nunca tiveram esse nível de mulher, essas prostitutas russas, da Romênia, essas mulheres lindíssimas, né? E o Vorkaro trazia pra ele. Cara, o Vorkaro, ele tinha em Ibiza, entendeu? Festa em Ibiza, ele deu... teve uma conversa lá ali com a mulher dele, ele falando lá sobre o negócio, a mulher dele, não, mas cadê meu barco? Ele dava barco de 100 milhões pra mulher. Isso daí, pra um cara que é acostumado, um cara do sertão da Bahia, que é acostumado a pegar aquelas prostitutas aqui do Brasil e tal. Cara, as minas que ele tá acostumado a lidar, não é uma Virgínia, não é com a beleza da Virgínia, não é com a beleza de uma ex-BBB. Cara, é umas coisas surreal. Se você olhar os rostos das minas que ele tava lidando, não é comum, não são mulheres comuns. E pra esses deputados, esses líderes de partido, é uma coisa que eles são deslumbrados com mulheres. Eles acham que isso daí exala por dentro, então aqueles relojão, cabelo para trás, hormonizado. Na verdade, o Vorkaro meio que mogou o sistema financeiro, né? Então, mano, esse cara tá andando de jato, com avião, comprando um monte de lancha, um monte de barco e tal, a gente vai ficar parado? A gente não vai fazer nada e a gente vai pagar a conta? Eu acho que meio que isso, né? E eu acredito que dessa vez não vai acabar em pizza, né? Porque, cara, até jornalista da Globo, eles estão ameaçando, tá? O Vorkaro tinha capanga, sicário. O que é sicário? Não existe sicário. Aqui no Brasil, sicário é uma gíria mexicana. O que existe é matador de aluguel, o que existe é capanga. Aqui no Brasil o nome é capanga, não é sicário. Sicário é uma palavra mexicana, cara. É capanga. Tipo, tanto que o capanga dele já foi morto. Pra você ver como o bagulho é bizarro. Como você vê como o esquema é grande e vai rodar muita gente. E o que eu acho que pode acontecer é o Vorkaro ser morto na cadeia. Eu acho que provavelmente vai acontecer alguma coisa nesse nível. Deu porque é muita gente grande que tá por trás, né? Principalmente esses dois aqui, ó. Joesley e Vorkaro discutem negócios que envolvem apartamento e aviões. Inclusive, ele tem poços de petróleo na Venezuela, o Vorkaro e o Joesley.
Gafis, Ambipar e Light, os negócios compartilhados por Vorcário e Tenuri, entendeu? Tá muito estranho. Tem muita gente graúda em cima dele, entendeu? Ele é só um testa de ferro que fazia as festas. Ele é o cara da festa. É igual aquele moleque rico e ele, entendeu? É um moleque rico que ele não tem dinheiro, só que ele não é muito bom com as minas. Ele nunca pegou muitas minas, só que ele tem um dinheiro. Aí vai um cara mais esperto, fala, me dá seu dinheiro, porque eu vou pegar um camarote numa balada da hora, eu vou encher de mina e tal. Aí esse moleque, não, beleza, só que é tudo com o dinheiro do boyzão. Ele fecha o camarote, traz as putas, é tipo isso, o moleque fica deslumbrado, eles viram amigos, eles fazem negócio. Tipo isso, se você pega um cara que ele se dá bem com mulher, que ele tem uma certa lata, né, hormonizado, alto, forte tal, treinava, aí você tem o cunhado dele que tinha essas empresas que são academias, né, que trabalhava nesse ramo de wellness pra cooptar essas influências gostosas. Imagina você tá num rolê e uma influência que você, mano, admira muito e quer comer, tá lá e você consegue transar com essa mulher. Tipo, através de dinheiro. Ele deu um apartamento de quase 4 milhões pra uma mina do nada lá. Tô te dando um apartamento aqui, era nesse nível. Em troca do quê? Você vai ganhar um apartamento em troca do quê? Em troca de participar das festas dele e dar pra essas autoridades, cara. São prostitutas, influencer modelo. Que influencer modelo vai ficar viajando de graça, sem nada em troca? Inclusive ele tava conversando uma que ele chamava de Futuro Wife, que a mina veio aqui pra Fórmula 1, com tudo de graça. Ela veio fazer o quê aqui? As mulheres são, vamos ser sinceros, elas são do job. Só que elas são lindas e não tá no patamar que esses caras conseguem pegar. Não tô falando que o Joesley e o Tanuri participam disso, que esses caras estão em outro nível. O negócio dele é os bilhão. Né? Eu tô falando pra esses caras aqui do poder de Brasília. Comer puta, fazer rolê caro, de iate, em festa cara, a vida deles é isso aí, cara. É basicamente isso. Não sei, eu acredito que não vai dar em pizza. Eu acredito que ou o Vorcário vai morrer na cadeia, ou ele vai delatar porque ele não vai segurar a bucha sozinho. Porque ele é um cara, mano, que ele tá acostumado com riqueza. Tá acostumado a comer prostituta muito gostosa. Né? Tá acostumado a comer bem, tá acostumado a andar de avião, né? Ele não vai segurar essa bucha sozinho, entendeu? Porque ele é um cara que ele já é de família bem de vida, ele não vai ficar passando veneno enquanto todo mundo vai sair ileso. Ele vai derrubar muita gente, entendeu? Por isso que eu acho que vão quitar ele na cadeia. Então essa é a minha contribuição aí. Valeu, pessoal, até a próxima. Mas antes quero anunciar meu clube de membros, onde vou postar conteúdo diário e sem censura. Devido às explosões de canais, vídeos e cerceamento de pensamento, acho justo ter uma plataforma onde o conteúdo é valorizado e bem visto. Está no valor de R$ 9,90. A plataforma obtém 30%, tornando inviável baixar o preço. Espero vocês por lá. Valeu, pessoal, até a próxima. Considere adquirir meu serviço de análise facial. Uso um método muito eficiente e técnico, com muitos detalhes, e com 3 categorias de preço bastante acessíveis. Vai até a descrição do canal e acesse o link Avaliação Facial. Lá você vai ser direcionado ao meu site. Esses links também estão na descrição dos vídeos. Considere também adquirir meu e-book de Guia de Looks Max em 10 etapas. Lá eu detalho ainda mais cada ponto e faço uma leve introdução da importância da melhoria da aparência e o efeito halo. Além de ser completamente diferente de tudo que você já viu. E ainda pode ajudar na manutenção do canal. É um valor simbólico de R$15. Caso não tenha interesse, acompanhe minha playlist de Looks Max, que está excelente.